A paz do Senhor, meus amados irmãos, graças a Deus estamos de posse de mais uma lição, dando sequência. Hoje vamos comentar um pouco sobre a nona lição, que tem o título O Ministério da Unidade Revelada. O seu texto áureo diz: Qual no outro século não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, versículo 5. A verdade prática diz: Deus revelou o ministério que esteve oculto desde todos os séculos, aos profetas, aos apóstolos do Novo Testamento. A nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre o ministério oculto do Antigo Testamento. Primeiro subponto, conselho bíblico do ministério. Segundo subponto, o desconhecimento do ministério. Terceiro subponto, o ministério e os profetas da Antiga Aliança. Segundo tópico, o ministério revelado no Novo Testamento. Primeiro subponto, revelado aos apóstolos e profetas. Segundo subponto, o ministério oculto revelado. Terceiro subponto, a magnitude do ministério. Terceiro tópico vai falar sobre o ministério pré-estabelecido por Deus. Primeiro subponto, a riqueza insondável de Cristo. Segundo subponto, o eterno propósito de Cristo. O terceiro subponto, o plano devidamente pré-estabelecido, seguido da conclusão desta lição. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Éfeso, capítulo 3, e o versículo de 1 a 13. Então, vamos, de uma forma bem resumida, falar um pouco a respeito desta lição. Na sequência do estudo da carta de Paulo aos Efésios, nós vamos estudar esse texto que vai do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13, onde essa sequência de estudo da carta de Paulo aos Efésios, depois de o apóstolo ter dito aos crentes que ele, embora fosse gentio, faziam parte de um novo povo que estava em Cristo e que é edificado sobre Jesus para ser templo santo do Senhor e morada de Deus no Espírito Santo. Veremos que o apóstolo fala sobre a dispensação da graça de Deus. Nos 2 primeiros capítulos de Éfeso, a Bíblia revela a profundidade do pecado e a sua libertação, mediante a obra expiatória de Cristo, destacando a sua obra maravilhosa da formação de um povo ou de um novo povo, derrubando as diferenças entre judeus e gentios, nações e o povo de Deus. É o povo de Deus. No capítulo 3, o apóstolo se apresenta como o despenseiro da graça de Deus, na revelação do grande ministério que é a igreja. Paulo mostra que estamos a viver um tempo do plano de Deus para a salvação dos homens, em que é revelada o ministério de Cristo, ou seja, de que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho. Temos aqui a utilização da expressão dispensação, em grego, oikonomia, passagem que foi importante para a definição do chamado dispensacionalismo. Uma leitura das Escrituras que vê no plano da salvação diversos períodos que o Senhor foi se revelando progressivamente ao homem e submetendo o homem a regras e parâmetros que é dada à imperfeição humana. São descumpridos
pelo homem, levando o Senhor a trazer uma nova maneira de relacionar-se com o homem. O apóstolo, ele assume o seu papel mais importante, a missão que recebeu de Cristo, que é o de ser mordomo das graças de Deus. E a tradução do termo oquinomia, que significa dispensação, administração do bem de outro, essa administração pode ser uma administração de uma casa, um mordomo no sentido bíblico. Paulo revela que seu ministério, recebido da parte de Cristo, era de revelar, dispensar e mostrar o propósito da graça de Deus a todos os homens. Ao se dizer mordomo, Paulo, mais uma vez, revela a sua humildade. Ser apóstolo dos gentios não era um fato de autoridade, de epafia, como faz na atualidade os sedizentes apóstolos, que busca sempre título, um sinal de superioridade espiritual, mas bem ao contrário, era um sinal de serviço, na qualidade que o fazia serviçal do Senhor, administrador de algo que lhe foi confiado por Deus. Afinal de contas, Paulo já dissera aos coríntios que ser apóstolo é estar na base da pirâmide invertida que é a igreja, e estar ao serviço de todos e ser um verdadeiro escravo da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele revela que o seguinte: porque tenho por mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por último como condenado à morte, pelo que somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos, aos homens. Isto Paulo cita lá em 1 Coríntios capítulo 4 e o versículo 9. Que diferença para os arrogantes e soberbos que se intitulam apóstolos em nossos dias, mas que não passa de apóstolos com suas apologistas. Ou seja, nós temos visto que muitos hoje dizem apóstolos, mas verdadeiramente não estão fazendo o papel de ser um servo obediente à palavra de Deus, como nós vemos aqui em relação a Paulo. E Paulo ainda diz que aos Efésios, que havia acabado de ouvir sobre a dispensação da graça de Deus, pelo qual o Senhor Jesus derramou seu sangue, retirando o pecado e tornando possível que judeus e gentios, crendo em Jesus, alcançassem a salvação, formando a igreja. A dispensação tempo iniciado com o sacrifício de Cristo, pelo qual se desfez da lei do mandamento, permitiu-se a todos os homens que tenham restabelecido a amizade com Deus, por meio do sangue de Cristo, que foi derramado para a redenção da humanidade. Por primeiro e oportuno, verifica que a dispensação, ao contrário do que dizem alguns estudiosos, que não concordam com tal leitura da Bíblia, não é jamais um plano B ou um afronta à imaturidade e soberania divina. O apóstolo afirma que com todas as letras, que a dispensação é o ministério, ou seja, algo que só existia, mas que era do conhecimento de pessoas algumas, ninguém conhecia, até a sua revelação por Cristo Jesus. Ou seja, Jesus trouxe essa revelação a todos nós e hoje nós estamos de posse dessa vitória, né? Hoje nós podemos ser reconciliados com Deus através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, não se trata de plano B ou de qualquer outra coisa, mas sim de uma progressiva revelação ao homem de um plano que já definido na eternidade passa pelo Senhor. Deus havia prometido restabelecer a amizade com o homem. Revelou tal intento quando o homem pecou. Ou seja, no início da segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, mas a Escritura nos mostra que Deus já havia deliberado
salvar o homem antes mesmo da fundação do mundo. E podemos citar alguns versículos, como Efésios capítulo 1, versículo 4, 1 Pedro capítulo 1, versículo 20 e Apocalipse capítulo 13, versículo 8. De igual modo, em Cesareia de Filipe, quando o Pai revela a Pedro que Jesus era Cristo, o Filho de Deus vivo, o Senhor Jesus faz revelação a respeito da igreja que ele próprio edificaria. Vejamos o texto de Mateus capítulo 16, do versículo 16 ao versículo 18. Igreja, esta seria formada tanto por judeu quanto gentio, o que ficaria claro mais à frente quando o Senhor manda o discípulo pregar o evangelho por todo o mundo e a toda criatura, conforme Marcos capítulo 16 e o versículo 15. Tende-se, pois, a demonstração clara de que, ao contrário do que dizem os entendimentos dispensacionalistas, de modo algum abre mão da realidade de um único plano de salvação, bem como a colocam em xeque a imutabilidade, a soberania divina. Bem ao contrário, mostra como o Senhor elaborou um plano antes da fundação do mundo, que está sendo executado segundo os seus desígnios ao longo da história da humanidade, alterando-se o modo pelo qual se relaciona com o homem a fim de trazer-lhe a salvação. Deus revelou a sua graça, fazendo com que o Senhor Jesus derramasse o seu sangue pela humanidade, permitindo que judeus e gentios se aproximassem de Deus estando em Cristo, pertencendo ao povo que é a igreja, reconciliando com o Senhor por Jesus Cristo. Esta universalidade de salvação e a existência deste povo, esse povo de Deus, foram compreendidas pelos apóstolos, que a revela aos crentes em Éfeso, depois que afirma que tal compreensão lhe havia sido dada pelo Espírito Santo, conforme Efésios capítulo 3, e o versículo 5. Somente se pode compreender as Escrituras pelo Espírito Santo. O próprio Jesus presenciou abrir o entendimento dos discípulos para as Escrituras, para que eles pudessem compreender que todo sofrimento, morte e ressurreição já estava previsto nos Escritos Sagrados, conforme Lucas, capítulo 24, versículo 45 e o versículo 46. Temos aqui uma belíssima aplicação do que o apóstolo já dissera. O tal seja, que a salvação nos faz ter acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Não se pode, de forma alguma, servir a Deus se não estiver na companhia do Espírito Santo. Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, conforme João capítulo 16, versículo 13. O ministério de Cristo somente pode ser compreendido pelo Espírito Santo. Ele é quem nos fez entender, como já havia sido profetizado, a obra de Jesus nos textos do Antigo Testamento, visto que, no meio do Novo Testamento, que nos mostra tal aplicação, são os apóstolos e os profetas que nos fazem compreender esse ministério este de Cristo, que agora revelado a nós, permite que cumpramos o propósito de Cristo em nossa vida e na igreja. Tem-se assim a compreensão daquilo que já foi revelado nas Escrituras. Compreensão esta que não pode, em absoluto, ser considerada uma inovação, mas sim a correta interpretação de quando foi revelada pelo Espírito Santo aos Escritores Sagrados. O ministério de Cristo, de que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da mesma promessa em Cristo pelo Evangelho, Jesus, com seu sacrifício, tirou o pecado do mundo e, por meio do seu sacrifício, tanto judeu como gentio passa a fazer parte de um novo povo, que é a igreja,
que é o corpo de Cristo, povo já que se encontra nos lugares celestiais em Cristo, desfrutando de todas as bênçãos espirituais, conforme Efésios capítulo 1 e o versículo 3. Ninguém sabia da existência desse povo de Deus, a igreja, antes que Jesus tivesse revelado em Cesareia de Filipe, e muito menos que este povo seria por judeus e gentios, numa universalidade de acesso do homem a Deus por Cristo Jesus. Paulo também afirma que o ministério deste ministro foi chamado e para que todos fossem apóstolos dos gentios, conforme Romanos capítulo 11, versículo 13, Paulo dá essa afirmação que foi apóstolo do gentio também, como foi dito a ele desde o início do seu ministério. Ainda no terceiro dia, após a sua conversão, antes da mensagem de Cristo dar a Ananias, que orou pelo apóstolo e o batizou, conforme Atos capítulo 9, versículo 15 ao versículo 18. Por isso a mensagem pregada pelo apóstolo foi chamada por ele mesmo de Evangelho da Graça, conforme Atos capítulo 20 e o versículo 24. Ou de um Evangelho da incircuncisão, conforme ele relata lá em Gálatas capítulo 2, versículo 7. Não se trata de um evangelho diferente, pois o evangelho é um só. Em Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 8, uma pregação que enfatiza a abertura da salvação também para o gentio, a extensão da promessa e da redenção a todos os povos, não só a Israel. Paulo também diz que foi ministro e ele ensina que ninguém se constituiu ministro do evangelho por vontade própria, por desejo. Não, é errado desejar ser ministério do evangelho, ser ministro do evangelho, conforme 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Mas somente pode ser por aquele que foi escolhido pelo Senhor, que é a cabeça da igreja. Ele cita e faz menção em Efésios capítulo 1, versículo 22, e também Efésios capítulo 5, versículo 23. Paulo foi escolhido para ser apóstolo dos gentios, conforme Atos 9, 15. E essa escolha se deu pela graça de Deus, conforme Efésios 3, 7. Por ninguém merece coisa alguma na igreja, pois todos nós é dado imerecidamente, nós não temos mérito nenhum para alcançar. Mas pela graça do Senhor, que o apóstolo diz que lhe foi concedida esta graça segundo a operação do poder de Deus. Ele mostra que foi Deus quem concedeu a ele tal graça e tal misericórdia. A graça de Deus nos é dada pelo poder de Deus, pois o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto judeu quanto gentios, conforme está em Romanos capítulo 1, e o versículo 16. Por isso mesmo, não se pode ter um genuíno evangelho se não viver acompanhado da demonstração do poder de Deus, inclusive em sinais, prodígios e maravilha, conforme Marcos capítulo 16, versículo 20, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e o versículo 5. Em que consistia o ministério de Paulo? Consistia em anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, conforme Efésios capítulo 3 e o versículo 8. Pregar o evangelho é, portanto, anunciar a riqueza incompreensível de Cristo. E quais são essas riquezas? São todas as bênçãos espirituais que se encontram disponíveis a todos quantos creem em Jesus. Mencionada pelo apóstolo, no início da epístola, qual seja a eleição, a predestinação, como a adoção de filho, a redenção, restabelecimento da unidade de Cristo com os homens, o selo do Espírito Santo da promessa, o penhor da herança de Deus, conforme Efésios capítulo 1,
versículo 4 ao versículo 14. Algo bem diferente de que se prega, lamentavelmente, em muitos públicos na atualidade, poucos têm anunciado a riqueza incompreensível de Cristo, mas em vez disso, prega autoajuda, prosperidade financeira, imunidade à doença, à enfermidade. Paulo diz que foi escolhido para falar das bênçãos espirituais. O apóstolo ainda fala que o anúncio da riqueza incompreensível de Cristo, como podemos entender isso? Se a riqueza de Cristo são incompreensíveis, como fazer isso o semi do anúncio? Estaria Paulo pregando para que ninguém entendesse? A riqueza são a mente natural ao homem natural, pois são riquezas espirituais e o homem natural não consegue dissimilar, conforme 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Mas se o Senhor, pela sua graça, permite que o Espírito Santo as faça compreensível ao homem, poderá entendê-la, isto se dá por intermédio da pregação, conforme 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7 a 13, Romanos capítulo 10, versículo 8 a 15. Temos aqui, mais uma vez, até como a graça de Deus atua que o Evangelho seja acessível a todo homem. A mensagem anunciada da riqueza incompreensível de Cristo, nas tais riquezas, se torna compreensível não pelo fato de o homem ser inteligente, mas sim porque o Espírito Santo, durante a pregação, torna acessível ao homem tal mensagem, de modo que ele possa, se quiser entendê-la, entendendo, venha a crer no Evangelho, alcançando assim a salvação. Por isso mesmo, o Senhor Jesus, em um momento da oração de gratidão ao Senhor, disse que a revelação alcançaria peregrinos, enquanto sábios instruídos se mantenham alheio a tais assuntos espirituais, conforme Mateus capítulo 11, versículo 25. Pois não há, por parte deste erudito, a humildade de reconhecer que nada sabe a respeito das coisas de Deus e que se faz mister deixar que o Espírito Santo a revele, para que ele possa compreendê-la, o mesmo gesto que teve o mordomo de Candace ao ser interrompido em sua leitura, como está lá escrito em Filipe, quando Filipe chegou lá em Atos do Apóstolo, capítulo 8, versículo 26 a 35, quando aquela carruagem passava e o Espírito Santo levou Filipe, e Filipe fez aquela pergunta: entendes tu o que lê? E ele pergunta a Filipe de quem era que ele falava, que aquele profeta falava dele mesmo ou falava de outro profeta. E ali Filipe sobe do carro e começa a explicar a palavra de Deus, começa a explicar e falar sobre Jesus, e aquele homem ali humildemente aceita a palavra de Cristo e é batizado. Paulo, ele também que Dantes, bem ao contrário, apesar de ter sido ensinado aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres da lei em seu tempo, e ter tido uma formação vasta da palavra de Deus lá em Tarso, conhecia toda a palavra onde se desenvolveu, conforme está em Atos capítulo 22, versículo 3, admitiu que somente compreendeu o ministério de Cristo por revelação do Espírito Santo, conforme ele cita lá em Efésios capítulo 3, versículo 4 e 5. Eis porque o apóstolo dito que todo conhecimento secular era esterco, era refúgio, era lixo, conforme ele fala lá em Filipenses capítulo 3 e o versículo 8. Quando a gente fala a respeito dessa passagem, os filósofos ligados ao etocismo, ele fala que a humanidade de Paulo aqui demonstra, pois ele próprio se considerava como
o mínimo de todos os santos, conforme Efésios capítulo 3, versículo 8. Pois nunca se esqueceu de que, ante a sua conversão, fora grande pecador ao perseguir a igreja. E ele fala lá em Timóteo capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Mas depois de tantas boas obras, permanece fiel à modéstia, proclamando, Paulo mesmo fala que era inferior a todos, o fato de humildade rara e extrema. Como ele diz, para mim, o menor dos santos. Ele não diz apóstolo, portanto, santo é uma expressão que diz menor. Pois ele diz em outro lugar, eu não sou digno de ser nomeado apóstolo, conforme eles falam lá em 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Aqui, e todos os santos que ele se declara inferior. Para mim, o menor dos santos, essa graça me foi dada, que nossa conduta seja como a de Paulo, pois só assim poderemos cumprir o ministério que o Senhor tem dado a cada um de nós. Portanto, jamais poderemos aprender de Cristo se não reconhecemos total impossibilidade de podermos compreender como homens naturais o ministério de Cristo e as coisas espirituais. Vamos falar agora um pouco a respeito da igreja. O ministério revelado através de Paulo. E não somente ele, mas o santo apóstolo e profeta e os gentios era coerdeiro com os judeus de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho, conforme Efésios capítulo 3, versículo 6. O gentio era coerdeiro com os judeus, ou seja, a herança incorruptível, incontaminável, que não se podia murchar, guardado no céu para os salvos, e tanto para o gentio como para os judeus, conforme 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Fomos feitos filhos de Deus, conforme João 1,12. Somos adotados pelo Senhor, conforme Romanos 8,15, Efésios 1,5. Deste modo, tornamos herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, conforme Romanos 8,17. Isto garante que seremos glorificados quando se manifestar, conforme 1 João, capítulo 3, versículo 2. E que o nosso descanso, nosso objetivo, não é a terra, mas sim o céu, donde esperamos o Senhor, conforme está em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e versículo 21, e 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 10. Tanto o gentio como o judeu pertencem à igreja que compõe o corpo de Cristo, onde não há qualquer distinção por nacionalidade ou qualquer outro fator, conforme Colossenses, capítulo 3, versículo 11. A igreja, como povo espiritual, não tem qualquer discriminação com o povo terreno. O apóstolo demonstra aos crentes em Éfeso como o Senhor o tinha valorizado, se era considerado como imundos e cães pelos judeus, conforme Mateus capítulo 15, versículo 26 e Marcos capítulo 7, versículo 27. Agora formando unidade com os mesmos judeus em qualquer distinção. Todos são participantes em Cristo pelo Evangelho, ou seja, ninguém tem qualquer privilégio em relação ao outro, no que concerne ao recebimento das bênçãos. Bênçãos essas, as bênçãos espirituais. Se na lei somente o israelita podia entrar no pátio do templo, esse templo terrestre, e dentre ele só o sacerdote no lugar santo e ninguém ao lugar santíssimo, agora todos podem entrar no santuário, chegar ao trono da graça, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 16, Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Temos uma nítida impressão aos gentios de uma tríplice prerrogativa que era apenas dos judeus. E o ensino de Tomás de Aquino, que na sua pertinência transcreve: o judeu tinha uma prerrogativa típica em relação aos gentios, ou seja,
a promessa de uma herança, conforme Romanos capítulo 4, Salmo 15, eleição especial e distinção de outras pessoas. O teu Senhor, teu Deus, te escolheu para seu povo peculiar dentre os povos que estão na terra. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, o Salmo 100. A promessa de Cristo, conforme conforme Gênesis capítulo 12, três prerrogativas que o gentio não tinha, conforme Efésios capítulo 2, versículo 12, mas que foi dada através do sangue de Cristo, admitido pela fé. A participação da herança, como se diz, herdeiro em comum, isto é, com os próprios judeus, na herança celestial, conforme Mateus capítulo 8. O colegiado especial dos fiéis, isso significa corporais em um corpo. Tenho ovelhas a gentis, conforme João capítulo 10. Participante da graça prometida novamente, como se diz, ministro ou pregador da promessa, que é da circuncisão, para que a veracidade de Deus no cumprimento das promessas que ele fizera a todos lá através da morte de Jesus Cristo. Tudo isso alcançado pelo gentio, não por Moisés, mas por Cristo, para que Deus nos deu a grande e preciosa graça que prometeu, conforme está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Não cumpriu a lei porque é justo, como diz Atos capítulo 15, que nem nossos pais, nem nós conseguimos suportar, mas pelo Evangelho, pelo qual todos são salvos, conforme Romanos capítulo 1. A igreja assim formada tem a missão de fazer conhecida e fazer conhecer todos os princípios da potestade dos céus e da uniforme sabedoria de Deus, conforme Efésios capítulo 3, versículo 10. A igreja tem a missão de fazer conhecida aos homens a multiforme sabedoria de Deus. Ora, sabemos que Jesus Cristo foi feito soberania para nós por Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. De modo que cabe à igreja fazer conhecida Jesus, pois ele é a sabedoria, conforme Salmo 111, Provérbio 9, versículo 10. E somente por meio do povo de Deus é que se poderá fazer conhecida a sabedoria divina. Este conhecimento de sabedoria não restringe aos homens, mas os próprios anjos vão conhecer a sabedoria de Deus por intermédio da igreja, conforme Efésios 3, versículo 10. A igreja, o ministério, era desconhecido até dos anjos, mas agora esses seres irão ficar conhecendo mais um pouco da soberania de Deus, da sabedoria de Deus, por meio da atuação da igreja na terra. Não nos esqueçamos, aliás, que os anjos ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 14. De modo que, atuarem em favor dos salvos, os anjos ampliam seu conhecimento a respeito da sabedoria divina. Vão vê-los sendo levado a efeito por meio daquele que outrora era considerado imundo e impróprio de que qualquer terrestre da adoração a este Deus. Qual mudança da situação espiritual desfruta o gentio? A sabedoria de Deus é multiforme. Aqui temos mais uma importante revelação que nos dá o apóstolo. Embora haja unidade no corpo de Cristo, tal unidade não se confunde com uniformidade. A sabedoria de Deus é multiforme, ou seja, tem muita forma, se apresenta de várias maneiras. Mais uma vez, observamos nessa passagem um elemento que caracteriza o dispensacionalismo, ou seja, a constatação de que Deus atua de várias maneiras, de várias formas, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 1.
ao longo da história da humanidade, sem que isso retire o fato de um eterno propósito divino. Como o apóstolo diz, o próprio apóstolo, na sequência do texto que estamos analisando, que é Efésios capítulo 3, que é a leitura diária da nossa lição hoje. Cada dispensação nada mais é um modo pelo qual o Senhor se relaciona com o homem ao longo da história, sempre visando o cumprimento do plano da salvação do homem, elaborado antes mesmo da fundação do mundo. Deus tem um conhecimento extenso, inimaginável do homem. Sua sabedoria grandíssima, não há como imitá-lo. Um aspecto ou informa uma só maneira de agir. A igreja revela esta multiforme sabedoria de Deus. Por isso mesmo, não se pode querer que a unidade da igreja se confunda com a uniformidade. Paulo se encontrava preso por causa do evangelho quando redigiu esta carta. Bem sabia que a peculiaridade de cada povo, a cultura, cada um não seria ilimitado por conta da evangelização, porque a sabedoria de Deus era uniforme ou multiforme. O evangelho não provoca uma massificação, uma unificação, mas sim uma purificação de cada cultura. Assim, a unidade não mais uniformidade. Por isso, a variedade de costume existente na igreja não é algo que possa escandalizar este ou aquele crente, porquanto vivemos na igreja na multiformidade que refere até a sabedoria divina, que se faz conhecida pela igreja. Por isso, jamais o evangelho pode ser baseado em usos e costumes, como infelizmente chega a acontecer em alguns momentos da história da igreja, porque não dizem da nossa própria denominação. A revelação desse ministério de Cristo, de que Paulo era ministro, foi feita segundo o eterno propósito divino, conforme Efésios capítulo 3, versículo 11. Ou seja, nada ocorre por acaso, nada foi acidental. Deus tinha um propósito de salvar o homem por meio de Jesus Cristo, antes mesmo da fundação do mundo. Vê-se, pois, que este eterno propósito divino de salvação aos homens, na pessoa de Cristo, pela fé em Jesus, nada tem a ver com a predestinação incondicional do indivíduo para a salvação ou perdição. Deus quis salvar o homem que havia criado. Esta salvação se daria mediante a fé em Jesus Cristo. É evidente que Deus sabe de antemão quem será salvo e quem não será. Mas isto, em absoluto, significa que o Senhor tenha previamente escolhido um para a salvação e outro para a perdição. Como diz o proverbista, o próprio Cristo, com a sabedoria, clama que foram chamados os homens à salvação, dependente da decisão de cada um. Decisão se torna possível única e exclusivamente pela graça divina. Responder afirmativa ou negativa a este clamor. Pode conferir Provérbios capítulo 1, versículo 20 ao versículo 23. O propósito de Deus é imutável, de modo que não há outro nome pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus, conforme Atos capítulo 4, versículo 12. O Filho que foi escolhido para ser o Cordeiro de Deus, que havia de morrer pela humanidade, conforme 1 João capítulo 1, versículo 29. Daí porque se é dito, foi ele morto antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo, conforme Apocalipse capítulo 13 e o versículo 8. Esse eterno propósito divino, antes de todos os tempos, já tinha Jesus Cristo como a razão de tudo. Deus estabeleceu que a salvação se daria pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o apóstolo diz que, apesar desse estabelecimento divino, que é imutável,
Faz-se necessário que nele tenhamos ousadia e acesso com confiança, conforme Efésios capítulo 3, versículo 12. O escritor aos Hebreus também salienta que, embora o Senhor Jesus tenha aberto novo e vivo caminho pela sua carne, é misto que tenhamos ousadia para entrar no santuário, conforme Hebreus capítulo 10 e o versículo 19. A palavra ousadia, tanto em Efésios 3:12 quanto em Hebreus 10:19, é a palavra grega paresia. Cabe ao salvo demonstrar sua integridade e confiança em Deus, falando a Ele tudo quanto pensa, entregando ao Senhor todos os seus cuidados, todas as suas aflições, todos os seus desejos, todos os seus projetos, todos os seus planos. Isto é ter ousadia diante de Deus. Se trata, portanto, de qualquer atrevimento, de qualquer conduta irrefletida que seja tomada dentro dos nossos caprichos. Capricho e desejo. E achando que o Senhor é nosso grande e garante que tem a obrigação de nos atender. Porque somos feitos seus filhos, não podemos querer nos comportar como os filhos mimados, chamados filhinhos de papai. Mas nós temos que chegar com ousadia, pedir ao Senhor, colocar aos pés do Senhor e também mostrar que estamos arrependidos, somos sinceros naquilo que nós falamos ao Senhor. Uma vez sabendo que Jesus é o Senhor e Salvador da humanidade, que tem Ele todo o poder do céu e da terra, não podemos deixar de levar a Ele todas as nossas carências, necessidades e desejos, uma vez que reconhecemos como nosso Senhor e Salvador, sabendo que estamos em união com o Pai e com Ele, para com Ele. É preciso que tenhamos ousadia, que, como diz o poeta Sacro Anônimo, deixamos todo no altar. Este poeta diz que todos afirmam, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixarem no altar. Isto faz parte do hino 577 da nossa harpa cristã. Além da ousadia, o apóstolo diz que devemos ter acesso com confiança em Jesus. Não basta que falemos tudo ao Senhor, mas que nele confiemos e que nele, como diz a palavra lá em Hebreus, no santuário, depois que o Senhor Jesus abriu o caminho pela sua carne. Então, devemos ter ousadia, mas também devemos ter confiança, confiar no nosso Deus. Jesus abriu o caminho para que entramos no trono da graça, mas é preciso que entremos por este caminho. Isto é, somente se pela confiança, ou seja, pela fé em Cristo, pela plena certeza que Jesus é o Senhor e Salvador. O caminho foi aberto, mas temos de entrar nele, e essa estrada se dá pela fé, conforme Romanos capítulo 5 e o versículo 2. Como diz o Senhor Jesus, Ele é a porta, não somente quem entra por ela salva-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem, conforme João 10, versículo 9. Só os que entram por esta porta ficarão livres da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra, conforme está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 8 a 10. Os escritos hebreus, ele repete este mesmo pensamento ao dizer que temos uma grande sacerdote sobre a casa de Deus. Devemos chegar com verdadeiro coração, interesse e certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus capítulo 10, versículo 22 e o versículo 23. Como a palavra de Deus nos diz, por fim, é oportuno observar que este comportamento sugerido pelo apóstolo era por ele vivido, sendo um prisioneiro de Jesus, conforme Efésios capítulo 1,
3, versículo 1. Ele considerava que as suas tribulações eram glória, para que os crentes de Éfeso e todos os crentes se adotado a teoria da carta circular, conforme Efésios capítulo 3, versículo 13. O apóstolo sabia que a prisão estava na vontade de Jesus Cristo, conforme Atos capítulo 20, versículo 22, versículo 23 e Atos 23, versículo 11. Tudo ocorria para o crescimento da obra evangelizadora, conforme Filipenses capítulo 1, versículo 12 a 18. E por isso mesmo, os salvos ficaram tristes com tal encarceramento, mas entendesse que isto era o melhor para a igreja e que, inclusive, iria reconhecer com a revelação trazida pelo apóstolo nessa epístola. Então, meus amados irmãos, Igreja do Senhor, este é o ministério revelado na unidade através de Cristo Jesus. Que Deus abençoe os amados irmãos em Cristo Jesus.